Só avisando que esse vídeo terá diversos spoilers de One Piece do capítulo 1018 do mangá e de outras partes da obra. Mas se você não quer spoiler, não vá embora ainda. Veja outro vídeo do canal. Mas se você já sabe do que eu estou falando, siga-me os bons. 旅立ってほどなく捕まっちまったんだ。マリージョアに数年俺は奴隷だった。なんじゃと。 Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Totti, sejam bem-vindos ao Totti Rádio. No História com One Piece de hoje, vamos analisar o capítulo 1018 da obra e descobrir quem é ou que é Nika, Deus do Sol em One Piece. Esse vídeo vai ser dividido em duas partes. Nessa primeira eu vou analisar semântica e narrativamente a fala de Rus e como ela se enquadra no contexto geral da narrativa. E na segunda parte, que vai lançar daqui a 2 dias, vou analisar a figura que aparece no quadro da fala de Rus com o deus macaco indiano Hanuman e suas conexões com One Piece. Desde já, muito obrigado pela sua audiência e vamos ao conteúdo! Vamos lá! Bora! Tem uma coisa que vem me incomodando quando reassisti o One Piece dublado na Netflix e me recordei quando eu li esse capítulo. Eu ainda não tinha percebido que existia desde o início da obra algo já declarado no destino de Luffy, ou ao menos uma insinuação disso por parte do autor. Eu trouxe 2 vezes que isso acontece para exemplificar. Nessa conversa de Makino com o prefeito da vila onde Luffy viveu, temos a primeira pista. Aqui, Makino conversa sobre o primeiro cartaz de procurado do Luffy, e ela diz que ele está seguindo seu sonho. Porém, o prefeito da vila retruca. É, mas esse era o sonho dele mesmo. Tá preocupado? Era só sonho ou o destino dele. Esse tipo de fala pode ser entendido como o próprio autor da obra se comunicando com o público através do personagem, para nos dar dicas ou algo a pensar para o futuro. Isso não é gratuito. A segunda evidência que corrobora com a teoria de que Luffy está em uma jornada predestinada, ou pelo menos já prometida, é na fala do Crocus, quando eles estão partindo do Cabo Gêmeos. As suas palavras falam por si só. Afinal, será que eles são realmente os piratas que há tanto tempo estamos esperando? Ele era mesmo um homem com um ar misterioso. Roger, concorda comigo? Durante a obra, por diversas vezes, essa teoria da predestinação, destino ou profecia sobre o Luffy se fazem presente, principalmente nesse último arco de Wano, quando temos o flashback de Oden. Não vou pôr todas as referências aqui, mas deixem nos comentários as outras passagens que vocês lembram que podemos usar como exemplo. Farei um vídeo só sobre isso mais pra frente, pois agora, tendo introduzido esse conceito de destino / profecia, vamos analisar Nika, o Deus Sol. No último capítulo do mangá de One Piece, temos uma fala do Rus que parece que o Oda colocou na obra só para deixar o fandom louco com mistérios e teorias. Cada palavra que ele solta é um ano de conteúdo para o YouTube. E no último capítulo agora, ele veio com esse tal de Nika, o Deus Sol. No final do capítulo, como de costume, o Rus solta uma pergunta durante a luta. Ele conta a história dele, que foi preso e estava sendo torturado. Lá na prisão se agarrou à história de uma pessoa que poderia salvá-lo. Ele diz que os escravos antigamente acreditavam em um guerreiro lendário que um dia iria salvá-los e traria sorrisos e liberdade. Então ele pergunta ao Jinbei o que ele sabe sobre isso, sobre esse Deus Sol, pois ele é um tritão, então tem por dever saber sobre essa história relacionada à escravidão, já que os tritões foram escravos e são considerados uma raça inferior pelos humanos. Isso me lembra essa cena de Atlanta. O que você é? Hã? Que? De onde são seus antepassados? Congo, Costa do Marfim? Do Sudeste Bantu, não é? Não sei não. Teve uma coisa chamada escravidão que apagou toda a minha identidade étnica. Exatamente.
Como o Jinbei fala, é bem medíocre a forma como o Rus indaga ele sobre esse passado, relacionando a vida do Jinbei e a dos tritões apenas à escravidão. Às vezes as pessoas não entendem nossas lutas e nossas resistências e veem com esse tipo de comentário medíocre, como o próprio Jinbei fala no final do capítulo. Só um detalhe, o canal Cronosfera fez um vídeo muito legal, especialmente sobre essa relação entre racismo, Jinbei e mediocridade. Se vocês quiserem conferir, o link está na descrição. Então vamos agora focar na fala de Rus e exemplificar algumas coisas sem achismo. Analisando a composição do quadro, temos a fala de que antigamente, ou seja, no passado, os escravos acreditavam em um libertador. A segunda informação é que ele traria risos aos seus lábios e os libertariam de seus sofrimentos. Isso na tradução em inglês, que achei mais coesa. Terceiro, temos o nome desse personagem, Nika, Deus do Sol. Lembrando que esse nome foi dado pelos escravos a esse personagem. E por fim, a figura que representa Nika, que vamos analisar na parte 2 desse vídeo. Então vamos analisar agora esses 3 primeiros pontos e tirar nossas conclusões. Primeiro, os escravos antigamente. Essa informação tem que ser lida como se atualmente eles não acreditassem mais nesse libertador, certo? Porém, não posso dar 100% de certeza, pois não tenho a tradução japonesa nem sei ler japonês. Ou seja, a semântica, o significado e a interpretação dessas palavras nos levam a crer que atualmente essa lenda já não é compartilhada pelos escravos. Talvez porque ela já foi realizada, talvez até possa se realizar outra vez. Temos que lembrar que no flashback do Oden, eles descobriram que algo iria acontecer em 20 anos no futuro, o presente da narrativa. Lembra que eu falei no começo do vídeo sobre profecias e destino? E o Luffy está relacionado a essas profecias e destino? Era isso que eu queria falar. A segunda info diz que esse personagem traria risos aos seus lábios e os libertariam de seu sofrimento. Isso na tradução em inglês, em português é isso que vocês estão vendo em tela. Essa passagem em específico me lembrou de um versículo de Salmos da Bíblia que diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, éramos como os que estão sonhando. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles. Mas isso é só uma curiosidade que eu achei um paralelo interessante entre trazer risos e liberdade com esse versículo da Bíblia. Mas o fato é que o Oda não joga referência à toa. E nessa parte se encontra um detalhe. Se analisarmos as palavras que o Oda utilizou aqui, como trazer sorrisos, libertar do sofrimento, e lembrarmos que o mundo todo em One Piece é repleto de tiranos que abusam dos povos, e recordar o que o Luffy faz em todas as ilhas onde ele passa. Como termina todos os arcos de One Piece? No final, a ilha está em festa. Ele trouxe sorrisos. Ele livrou da tirania, ou seja, ele libertou do sofrimento. Seria isso uma coincidência? Também podemos dizer que a determinação herdada de levar o riso e a liberdade sempre existirá nas pessoas, em diversas eras e tempos. Podemos ainda afirmar que Joy Boy do século perdido foi um libertador. Só um detalhe, Joy Boy, na minha opinião, é um título ou apelido como Luffy do Chapéu de Palha. E lembre-se que Joy Boy tinha conexões com os tritões, e desses mesmos tritões temos um outro libertador, Fisher Tiger, os Piratas do Sol. Lembrando que Tiger que libertou a boa Hancock da escravidão e formou um grupo pirata de resistência contra essa escravidão. E agora também temos o Luffy como o terceiro libertador na obra, mesmo que não faça isso de forma consciente e objetiva. Lembrando que a análise que estou fazendo aqui é de acordo com a semântica das palavras e como o Oda usa ela nas obras. Então, se falar algo errado ou faltando, me corrijam nos comentários, por favor. O terceiro ponto que eu quero destacar ainda nesse vídeo é o nome Nika, Deus do Sol. Talvez não se refira a uma divindade, mas sim a característica da pessoa. Assim como o Luffy é chamado de Chapéu de Palha,
Esse libertador que os escravos acreditavam é chamado de Deus do Sol, pois ele representa o oposto da escuridão e da opressão. Ele seria o amanhecer e a liberdade. Estas palavras, como trazer o amanhecer, brilho do amanhecer, conhecer o amanhecer, estão sempre presentes na narrativa. E isso nos remete, de fato, à profecia que o Oden e o Roger descobriram em Laugh Tale, que projeta os acontecimentos do amanhecer para o presente da narrativa. Aqui temos uma metáfora que se encaixa com o Sol. Metaforicamente, Fisher Tiger, que era o capitão dos Piratas do Sol, usava uma marca de sol por cima do sinal da escravidão. O sol era a marca de liberdade, o amanhecer que apagava as marcas da escravidão. Por fim, eu realmente pesquisei sobre Nika, Deus do Sol, mas não encontrei nada histórico suficiente para trazer para vocês. Não achei uma mudança de nomenclatura para Nika. Tem uma deusa grega chamada Nike, uma revolta do século VI com esse nome, mas não achei ser o caso ou que se relacione historicamente ou religiosamente ao deus do sol Nika em One Piece. Quanto à figura que aparece e complementa a história, eu vou falar sobre ela na parte 2 desse vídeo, relacionando com uma lenda indiana que achei bem interessante. Então, tripulantes, muito obrigado por estarem vendo até aqui. O nosso vídeo está chegando ao fim. Porém, não se esqueçam, esse canal é nosso, o local onde nós podemos compartilhar nosso conhecimento, tanto sobre One Piece quanto sobre outras obras. Se quiserem, podem me chamar nas redes sociais, me enviar pautas para vídeos, sugestões ou ideias. Os links estão nas descrições. Então é isso. Muito obrigado pela sua audiência. Vamos nos encontrar outra vez e valeu!